E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa dos estudos das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 32, Notícias de Veneranda. E comentamos, até que não avançamos muito, né? Foram 2 parágrafos. Não, 3 parágrafos também, não vamos diminuir, né? 3 parágrafos. Em que o André Luiz já começa a nos dar notícias do parque, né? Banhado de luz, e que ele experimentou uma singular fascinação ao ver aquela beleza toda banhada pela luz do sol. E árvores acolhedoras, falando da natureza. Aí ele fala das virentes sementeiras, virentes quer dizer verdejantes sementeiras, de maneira, e ele pedindo explicação de Narcisa, meu Deus, quanta beleza é essa? E ela explica para ele, né, que aqui na colônia não há só caminhos para o umbral, né, para fazer a transição de espíritos que já têm condição de receber ajuda para a colônia, que são os caminhos para o umbral. Ou então cultura de vegetação destinada a alimento, mas também foram criados planos excelentes para os processos educativos. O André Luiz está olhando a beleza da natureza e a Narcisa responde a pergunta dele, a indagação sobre tanta beleza, responde com processos educativos, com a frase dizendo assim, olha, aqui também tem planos excelentes de processo de educação. Criado pela ministra, planejado por ela. Só que interessante que ele está ligando a beleza da natureza à educação. E a gente se recorda aqui, Tereza, da história de Eurípides Barçanufo, que o espírito missionário que viveu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e ele é educador por excelência, né? Por excelência, quer dizer, o espírito já é um educador. E ele funda até um colégio chamado Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento. E as aulas dele também eram dadas, sempre que possível, é claro, na natureza. Ele tirava os alunos da sala de aula, isso no início do século XX, né? E ia para a natureza explicar as questões, como, por exemplo, aulas de astronomia, a palavra fugiu, de botânica e etc. E incluindo nisso o amor de Deus, a criação divina, né? Imagina essas aulas como não eram. Então, me recordei desse fato agora. Esse missionário Eurípides Barçanufo. E aí, então a resposta dela para o André Luiz, da Narcisa, é dizendo que foram criados processos educativos excelentes pela ministra, respondendo a ele sobre a indagação dele de tanta beleza que ele está vendo. Então uma coisa está ligada à outra, isso que a gente tem que raciocinar o que ela está dizendo aqui, né? Então nós vamos no 4º parágrafo, não é isso? 4º parágrafo. E assim, só finalizando, nós comentamos também sobre a finalidade da vida na colônia, processo educativo. Falamos sobre a religiosidade em diversos setores da nossa sociedade, da qual o principal que se almeja é a educação do espírito. Como nós estamos aqui, nós somos espíritas, mesmo aqueles que nos ouvem que não o são, sem problema nenhum quanto a isso, mas dizendo que a função da casa religiosa, e mais especificamente da casa espírita, é educar o espírito. Função primordial. Continuando então. E observando-me a curiosidade sadia
continuou esclarecendo. Ainda bem que ele vai ter essa curiosidade sadia o tempo todo, porque senão a gente não ia ter tanta informação, né? Aí ela vai explicar. Trata-se dos salões verdes. Ela está explicando da criação da veneranda, né? Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Então, nós, repetindo, educação do espírito. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral. Reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Então, a gente observa aqui os setores que são divididos nessa questão dessas, vamos dizer assim, dessas aulas, dessas conferências, desses estudos. Então, ela está dizendo que há recintos reservados para as conferências dos ministros da regeneração. Essas conferências, olha, são ministros, são 12 ministros em cada ministério. O Ministério da Regeneração. Eles vão discutir problemas que estão acontecendo lá e vão resolver entre eles. Lembrando sempre que o próprio André Luiz vai nos informar no próximo livro, Os Mensageiros, que as instituições que são do plano espiritual de educação, quando há essas conferências dos setores, eles procuram resolver entre eles e qualquer erro é de todos. E o acerto é sempre dedicado a Jesus. Não é? Então, eles chamam até de instituição do homem novo. Assim, parafraseando, vamos dizer assim, o futuro da nossa humanidade, da nossa sociedade. Imagina nós fazemos uma conferência no setor de trabalho, uma reunião de trabalho nossa, e que se houve o erro, não apontar o erro do irmão. Não, o erro foi nosso, vamos procurar resolver juntos. Não é diferente? Não seria diferente? É até uma utopia entre nós aí por enquanto, né? Mas é isso. Então, setores de conferências dos ministros da regeneração e outros para visitantes estudiosos em geral, porque a colônia recebe visitantes de outros setores de colônias superiores para servir de orientação. Isso aconteceu, como nós lemos anteriormente, com aquele problema da alimentação, em que espíritos mais elevados vieram instruir no nosso lar aqueles que estavam renitentes na questão da alimentação a como fazer a alimentação correta. Vieram dar instrução. É claro que a pessoa aceita se quiser, o livre-arbítrio dela, mas vieram orientar. Então é o que acontece aqui, ministros visitantes e estudiosos em geral. E ela fala um pedaço que se reserva de assinalada beleza, já é um setor mais que ela preparou mais especialmente para o governador, quando ele se digna de vir até nós. Agora nós vamos ver que esse se digna de vir até nós não é aquela coisa de, como muitas vezes nós vemos aqui, aquela prepotência. Não precisa ser governador aqui não, qualquer coisa. Não, eu só vou lá a hora que eu quiser. Não é assim, não é isso que ele está dizendo. Se digna de vir até nós porque ele é o que mais trabalha na colônia. Que não tem folga. E aí quando ele tem folga, vamos dizer assim. Nessa fala da Narcisa, a gente pode observar o respeito que é devotado ao governador por parte dos habitantes da colônia. É um respeito verdadeiro. É uma reverência verdadeira. Por quê? Porque, como Kardec coloca no livro Obras Póstumas, quem tiver interesse em ler, As Aristocracias é o título desse ensaio de Kardec, né? Kardec lá coloca que o futuro da humanidade, quando ela se tornar regenerada, vai ser no caso, né, o império, vamos dizer assim, da aristocracia intelecto-moral. Todos aqueles subirão ao poder, vamos dizer assim, né, porque é uma hierarquia que existe, a hierarquia no universo, tem que existir para não haver o caos. Há disciplina, há trabalho, a gente já está vendo isso.
Mas, então, aqueles que vão subir, assim, vamos dizer, ao poder, aqueles que vão governar, serão aqueles que, como esse governador, serão os mais inteligentes, no sentido, né, de conhecimento, vão ser aqueles que tiverem mais moral, no sentido de quê? De bondade, de caridade, de amor. Então, quando ela fala quando ele se digna a vir até nós, é o respeito que todos da colônia têm, o entendimento que todos têm da autoridade desse espírito, que a gente já viu em capítulos, já estudamos em capítulos anteriores, que é o que mais trabalha na colônia, não é? Ele é aquele que não descansa nunca, apesar de obrigar todo mundo a repousar. Mas a ele não se dá esse direito. Então, um dia também aqui na Terra nós chegaremos a esse patamar, com certeza, porque Kardec fala sobre isso. Por enquanto, a aristocracia que vige aqui no nosso planeta, enquanto encarnados, né? Na parte encarnada, vamos dizer assim, é a aristocracia do dinheiro. Não é? Infelizmente, das coisas materiais, do poder, né, temporal, do poder através do dinheiro, do nome. Mas em nosso lar isso não acontece. Então a gente observa isso. Por isso que ela falou, quando ele se digna a vir até nós. Ela não está falando assim com desprezo, dizendo que ele se coloca acima de todo mundo. Não, de maneira nenhuma. Ela está falando isso com muito respeito, porque ela sabe quem é o governador, o trabalho desse missionário de Jesus, não é? Desse espírito. Então é com todo o respeito que ela está falando isso. E também nós temos que raciocinar, né, Tereza, que com todo o conhecimento, como a Tereza colocou, que eles têm, e por isso é a ascensão real no plano espiritual, o governador, os ministros, eles têm autoridade moral. Só que o progresso intelectual é que impulsiona o moral. Porque à medida do progresso que os espíritos informam Allan Kardec, na medida do conhecimento mais aprofundado, eu vou saber mais detalhadamente o que é o certo, o que é o errado, e vou escolher pela opção certa. Aí sim, aí é o meu progresso real, não é? E aí a grande diferença, uma das grandes diferenças para nós, é que com todo o conhecimento que eles têm, quanto mais conhecimento, mais eles se preocupam em passar esse conhecimento, que é muitas vezes o que não acontece entre nós, não é? O segredo, eu sei, existem muitas situações complicadas, vamos dar um exemplo corriqueiro dos jovens que estão fazendo vestibular, essas provas. Ontem nós tivemos até uma reunião do centro na nossa casa espírita e falamos sobre isso. Muitas coisas de conhecimento para fazer provas de vestibular são escondidas, são trancadas a 7 chaves por determinados cursos, para não espalhar para todo mundo, porque só quem está matriculado daquele curso consegue estudar o detalhe daquela matéria. Isso é um exemplo. O que não acontece no plano espiritual, o conhecimento é dado. Porque sem a compreensão, que é o que traz o conhecimento, a gente não tem o nosso progresso moral. Na pergunta de número 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta assim: qual o meio de destruir-se o egoísmo, né? Que é o nosso grande mal, o egoísmo. E aí, na resposta, um trecho, ele fala 3 vezes sobre o Espiritismo bem compreendido, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta, o estado da alma do futuro, ele se modifica. Por quê? Com o Espiritismo bem compreendido. Ele diz assim: o egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, a compreensão é que nos traz isso. Por isso, ela está dividindo aqui em setores, ela está respondendo ao André Luiz sobre a beleza da natureza, e vai continuar falando, mas respondendo a ele com a finalidade da colônia, que é a educação do espírito. Isso. Então, continuando.
Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Olha que beleza, né? As salas de aula que ela preparou, né? As salas de conferência, de estudos, são salas ao ar livre. E aí a gente lembra, e a gente que já leu o capítulo, a gente o que isso nos lembra? Os anfiteatros gregos. Porque Sócrates e os filósofos gostavam de ensinar na natureza, a céu aberto. E por que a gente está dizendo isso? Porque daqui a pouco ela vai dizer que o governador, ele gosta da Grécia, não é? E por isso, então, a gente já vai, lógico, ela percebeu esse gosto do governador e ela aproveitou para, né, agradá-lo e agradar a todos, porque realmente é muito melhor você ter uma aula na natureza do que dentro de 4 paredes, né, fechado. Então, ela reproduziu, não é, nessas salas de aula, como eram os anfiteatros, que eram onde eram ministradas acho que chamavam tertúlias também, né? Onde eram ministradas as aulas, não é? Ela tentando de alguma maneira homenagear, não é aquele agradar, né? Aquela coisa piegas de agradecimento, de tentar se amostrar, de maneira nenhuma. A gente já viu que ainda mais os ministros, que são, né, espíritos superiores, a maioria dos cidadãos de nosso lar, então eles de maneira nenhuma agem dessa maneira. Ela realmente quis agradar ao governador. E a gente vai ver aqui, né, lendo esse capítulo, ela várias vezes ela vai usar o termo natural, naturais, ela usa muito esse termo. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o porquê que a gente acha que ela usa tanto esse termo natural. Aqui ela já falou olha, vamos até contar quantas vezes ela fala a palavra natural. Tereza, não é por acaso, porque todo, né, tudo que se coloca nos livros espíritas, principalmente os livros psicografados por Chico Xavier, tem uma razão de ser. Então, aqui nesse capítulo, a gente daqui a pouco vai contar quantos naturais ela fala no capítulo. E aí a gente comenta a nossa opinião sobre isso, né? Só um detalhe aqui. Ela diz assim, temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Ele nos faz lembrar do próprio Mestre Jesus, porque a sua cátedra de ensino, ele disse assim, um dos dizeres: bom só o Pai que está nos céus, mas mestre ele se disse o título de mestre eu sou, ele aceitou que realmente o é nosso irmão mais velho e nosso professor, nosso mestre. E aí, lendo esse trecho que ela está explicando ao André Luiz, do teto acolhedor, que é o firmamento, ou com as bênçãos do sol, ou com as estrelas, nós lembramos da cátedra de Jesus, que foi a natureza. Ou no lago de Genezaré, ou em Cafarnaum, em Betsaida, em Betânia, e por ali, aquela região toda, ele sempre ensinando a maior parte dos seus ensinamentos que a gente viu no Evangelho. Poucas e nas vezes obras ele entrou nas sinagogas subsidiárias, que nós temos informações maravilhosas no livro, por exemplo, no livro Boa Nova, que foi também psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Por favor, quem não leu, leia esse livro, porque são informações mais detalhadas da passagem de Jesus entre nós. E nós vemos ali os grandes ensinamentos na natureza, na cátedra da natureza, não é?
quem sabe aqui a inspiração, quem sabe não, temos quase ela certeza. Vai falar ela vai falar aqui, né? Que é a inspiração do próprio mestre, né? Então a gente vê que realmente é uma coisa direcionada para a seriedade e para a simplicidade. É a simplicidade do que a gente vê em Jesus, que é o exemplo maior da simplicidade que a gente tem. O construtor do planeta, o construtor da terra, vem naquela situação sem um berço, sem um teto, numa manjedoura. A gente não consegue entender essa simplicidade, mas ao mesmo tempo com tanta beleza, né? Que é o que nós vamos ver aqui na colônia. Então, essa simplicidade, eu já ouvi o doutor Haroldo Dutra falar nas suas palestras, ele costuma falar sobre isso, que ele gosta muito de uma frase do Leonardo da Vinci, uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, que dizia assim, abrindo aspas, né? A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Isso. O doutor Haroldo repete isso. Por quê? A coisa simples, ela não tem nada em excesso e também não falta nada. É o básico, é o natural, aí o natural, né? É a coisa básica, é a coisa que não extrapola, que não é exagerada, né? Que fica pesado e também não é aquela coisa miserável que está faltando. Então, aquela pessoa que consegue agir e viver na simplicidade é alguém que já entendeu que o básico é que é o ideal, é que é o equilíbrio, é que é o necessário. O excesso demais torna a coisa, né, esdrúxula, vamos dizer assim, e a falta também, né, a usura também deixa a coisa a um nível de miserabilidade. E não estamos falando aqui de dinheiro, não. Estamos falando, né, em todos os sentidos. Então, a ministra Veneranda, ela procurou criar, né, nesses espaços de instrução, né, como ela mesma coloca, de instrução educativa, ela procurou ser simples. Mas, em sendo simples, natural, ela conseguiu, no dizer de Leonardo da Vinci, o mais alto grau de sofisticação. E eu imagino assistir uma aula sentado num ambiente desse, né? E imagine poder escutar ela falando, né? Porque a pessoa pode espírito. ser, a Tereza falou, nós não estamos falando de dinheiro, mas a pessoa pode ser rica, milionária, famosa, e optar pela simplicidade, sim, nas suas atitudes. Nós estamos falando das atitudes. Muitas vezes, o Emmanuel nos diz que Jesus rogava a simplicidade nos fundamentos da vida, para que a gente não se furte a cada dia a revelação da beleza eterna, a exprimir-se em nossa conquista gradual de sublimação. Então, nos fundamentos da vida, no nosso dia a dia, a simplicidade nisso, no falar, no agir, vez por outra, ir ao encontro do necessitado, aquele, né, que ainda sente um pouco de dificuldade nisso, procurar fazer disso uma rotina, não é? Então, essa mensagem que está assim subentendida nas entrelinhas aqui, a questão da simplicidade também com a beleza. Então ela está se reportando. Por que não fez uma coisa, né? O teto diferente, com luminárias? Não. O teto acolhedor com a natureza. E aí ela recorre ao mesmo tempo à simplicidade, não deixando a beleza de lado, claro, que uma coisa está intimamente ligada à outra, não é? Então, o último parágrafo. O último parágrafo. Devem, só para terminar, devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Então, nós vamos continuar vendo a beleza desses palácios da natureza na colônia Nosso Lar. Estamos terminando aqui, só lembrando, né, que a colônia Nosso Lar, com toda a beleza que nós vamos ver aqui, ela está ligada na periferia do umbral. Imaginemos que colônias, como seria essa beleza em colônias superiores. Só imaginemos, né? Acho que não dá nem para imaginar. Não dá, Mas estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muito obrigada, amigos ouvintes.
Obrigada por nos ouvirem, né? Fiquem com Deus, muita paz de Jesus em suas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.